Eu ainda muito novo, e eu confesso para os irmãos que eu tenho uns 17 anos tentando trazer esse homem em um trabalho nosso. Desde que a Quarta da Vitória começou, nós tivemos lá, primeiro ano, a missionária Maria Guia foi, tentei, segunda vez e tal. Só que o homem com agenda, meu irmão, internacional, não é fácil, né? Mas para a glória de Deus, hoje eu consegui. E graças a Deus, ele disse: bispo, eu tenho disponibilidade na primeira semana de janeiro, eu vou estar descansando, tranquilo. E eu tenho essa disponibilidade. Meu Deus do céu, é essa a oportunidade. E ele está aqui hoje. Receba o servo de Deus com as palmas. Pastor Josué Brandão. Diga assim: Pastor Josué, deixe Deus te usar. Fique à vontade. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Provoca seu vizinho aí e diz para ele: que bom que você veio. Aleluia. Agora eu quero desejar para o seu coração feliz 2025. Que esse seja um ano de bênçãos sobre medida sobre a sua vida. E eu estou, em nome do Senhor, declarando sempre que este é ano de plantar e colher. Que Deus traga para o seu povo uma grande colheita e que a sua palavra e as suas promessas sejam cumpridas e concretizadas em nossa vida. Algumas previsões dizem que o ano não será bom. Mas eu estou me apegando a Daniel, capítulo 11, versículo 32, quando a Bíblia diz que em meio à crise, o povo que conhece o seu Deus será fortalecido. Amém? Que alegria estar nesta casa esta noite. O pastor Wagner disse que tenta me convidar há quanto tempo? 17 anos. Eu só lembro de ter sido convidado por ele uma vez. 17 anos atrás, né? Aliás, duas, porque ano passado ele esteve em Feira de Santana com a gente num culto. E aí chegamos a marcar que eu viria no mês de setembro, né? E terminou não dando certo, mas eu fiquei na memória com o compromisso. E aí, mês passado, eu entrei em contato com ele e disse: estou aqui organizando, é um dia que eu naturalmente não vou pregar. Hoje eu teria, inclusive, uma reunião de empreendedores da nossa igreja, mas falei com ele: se você me aceitar, eu vou aí para a gente estar junto e eu fechar essa fatura, né? E é uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu demorei um pouquinho, entre outras razões, porque matuto do interior, irmão, dirigindo na capital, vai errar o endereço, vai se perder. E eu acho que o Waze faz de propósito. Quando descobre que você não sabe para que direção está indo, aí ele resolve esculhambar. Mas, graças a Deus, quando cheguei ali embaixo, o pastor falou: o senhor chegou na hora certa. Eu disse: da bênção apostólica. Não, é hora da palavra. Então, graças a Deus. Mas o pastor Wagner Tavares me deu uma deixa hoje à tarde, porque eu falei com ele: olha, eu estou com uma enxaqueca muito forte. Ontem nós falamos, eu disse a ele que eu estava bem, mas hoje a enxaqueca veio. Ele falou: o senhor vem para fazer uma oração pelo povo e está tranquilo, então eu vou fazer só uma oração e vou embora. Abre comigo a sua Bíblia no livro que recebe o nome do Êxodo, capítulo de número 14. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.
um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Todo mundo, cada vez que a minha fé é... Solta a voz. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Eu estava procurando para ver se eu encontrava. Eu achei ali, Orlando. Deus abençoe. Orlando é um amigo em comum que nós temos, né, pastor Tavares? E em dezembro ele fez assim: quero lhe pedir um favor. Pois não. Atenda o bispo Tavares. Deus abençoe, obrigado, irmão Orlando. Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dá um toque no irmão que está do seu lado e diz para ele assim: não desista. Eu vinha dirigindo e desenvolvendo a mensagem que vou compartilhar com vocês essa noite. E pedindo ao Senhor uma palavra direcionada e exemplos bíblicos que pudessem ser aplicados a cada um de nós
cada um dentro da sua realidade e do seu desafio de vida. No dia que te disseram que quando você aceitasse a Jesus, você não teria mais problema nenhum, pregaram para você um evangelho das organizações Tabajara. Só quem lembra dessa programação antiga da TV vai entender o que eu estou falando. Entregar a sua vida a Jesus não é a garantia de ausência de dificuldades. Entregar a sua vida ao Senhor e confiar nele não é a certeza de que você não terá problemas, mas é a segurança de não desistir nunca, jamais. Moisés é um dos maiores líderes da história de Israel, ou da história do mundo. Sua missão foi a missão de tirar do Egito uma nação de escravos para torná-la uma nação poderosa. Sem dúvida, Moisés é um dos grandes estadistas e legisladores de todos os tempos. Sem falar que ele é um dos maiores juristas da história. Se não o maior, com certeza entre os maiores higienistas da história. Para você ter uma ideia, a legislação de Israel é a base para a legislação de mais de 300 nações do mundo, hoje, no mundo moderno. Isto coloca Moisés, portanto, entre os grandes legisladores e juristas da história da humanidade. Mas o povo que ele está liderando é um povo escravo. E aquela geração que ele estava liderando era uma geração que só conhecia a liberdade de ouvir falar. Porque era uma nação que nascera na escravidão. São 430 anos que eles estão no Egito. E não conhecem o conceito de liberdade, independência e autonomia. Como Deus, que é onisciente, sabia o tamanho da demanda e do desafio que Moisés teria, tirou-o do meio dos escravos e o fez viver e crescer no meio dos seus dominadores. Para quê? Primeiro, para saber como eles pensavam. Segundo, para aprender as suas leis, as suas estratégias, os seus caminhos. A história revela que Moisés foi um dos grandes generais da história do Egito. A batalha mais difícil que o Egito enfrentou naquele tempo contra o exército da Etiópia, menciona Flávio Joséfos, historiador judeu naturalizado romano, o exército do Egito foi comandado por Moisés. Deus estava treinando Moisés para o que ele viria a ser e a fazer posteriormente. Sua missão era libertar o povo e, mais do que isso, organizá-lo enquanto nação. Tirar deles a mentalidade de escravos e dar para eles a mentalidade de nação livre e comprometida com o Senhor que lhes havia libertado.
Quando Moisés sai do Egito liderando o povo hebreu, Faraó com o seu exército vem atrás. Moisés está à frente do Mar Vermelho. E quando alguém menciona, os egípcios vêm atrás de nós, e Moisés vê a multidão do exército. Não havia para onde fugir. De um lado estava o mar, à frente estava o mar. Atrás vinha o exército opressor. De um lado os abismos daquela região deserta. Do outro lado os paredões rochosos. E diga-se de passagem, Moisés está liderando não um grupo de homens guerreiros, ele está liderando um grupo de aproximadamente 2 milhões de pessoas, escravas, entre eles mulheres e crianças, idosos. Uma guerra naquele cenário seria um massacre. Quando você não sabe o que fazer, o que fazer? Ou eu vou inverter a pergunta: o que fazer quando você não sabe o que fazer? Moisés foi orar. E na experiência de Moisés, há uma lição clara. O Senhor diz: por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: existe a hora de orar e a hora de marchar. E aquela não era mais hora de orar. Manda que o povo marche. Recuar, não. Desistir, não. Avança. Como diz o velho louvor, Canaã é logo ali, depois do mar. E Moisés pergunta ao Senhor: marchar como? Para onde? E o Senhor pergunta a Moisés: que tens nas mãos? E Moisés olha e diz: um cajado. Mas, de verdade, nesse cenário aqui, o senhor pode me dar uma ideia de para que serve um cajado? Vou lutar contra o exército egípcio com um cajado? Só que o cajado já havia sido testado no Sinai. O cajado já havia sido transformado em serpente no Sinai e depois voltou a ser cajado. Ei, quando o cajado que Deus colocou na tua mão já foi testado, você não precisa ter medo do exército que vem atrás, nem do mar que está à frente. E o Senhor diz a Moisés: fere as águas. E a parte que eu acho mais interessante nesse texto é que quando Moisés fere as águas, uma leitura do texto, e os estudiosos do texto do Antigo Testamento mencionam que o mar não começou a abrir daqui para lá. O mar não abriu do lugar onde ele feriu as águas para ir abrindo e o povo vendo. Não. Moisés feriu as águas aqui e aqui não aconteceu nada. O mar começou a abrir de lá para cá. Deixa eu te explicar. O fato de você não estar vendo nada não significa que Deus não já está fazendo alguma coisa. Aleluia. Ele só está trabalhando de modo que você não percebe. Até porque, se você percebe o mar abrir,
o exército que vem te perseguindo também percebe. Aí eles aceleram. Então o Senhor abre de lá para cá, porque eles continuam aqui sem perceber o que está acontecendo. E de última hora uma abre e você entra para atravessar a pés enxutos. Então dá uma sacudidela no vizinho de leve e diz: não desista. E aí o Senhor me trouxe ao coração 4 ou 5 elementos para nós pensarmos. E eu quero começar dizendo: não desista da libertação da sua família. Satanás tem oprimido lares e famílias, cônjuges e filhos. E na batalha espiritual, muitas vezes você se cansa. Lutar contra as trevas é desgastante, machuca, esmaga. E muitas vezes você diz assim: Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu sou do círculo de oração, eu sou da campanha de libertação. Como pode eu ser da campanha de libertação e na minha casa a opressão está reinando? E os crentes religiosos dizem assim: está aqui na igreja dizendo que está libertando os outros, mas em casa o filho está oprimido. Está aqui na campanha de oração, na intercessão, mas o marido é um mulherengo, cachaceiro. Quero ver que autoridade tem. Ô língua! Deus vai te responder, língua solta. Mateus capítulo de número 15, versículo 21, vem uma das lições, um dos episódios de milagres mais lindos da Bíblia. Jesus havia saído da região da Judéia, foi para a região de Tiro e de Sidom. Ele saiu dos termos de Israel. E de repente a Bíblia diz que vem uma mulher, Cirofenícia. Preste atenção, como Cirofenícia, ela não era judia. Ela não era da descendência de Abraão, era uma mulher de civilização grega. E ela vem dizendo e gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A expressão miseravelmente indica que a menina estava definhando. Satanás estava matando a menina aos poucos. O evangelista Lucas, Marcos, quando narra esse episódio, diz que a mãe deixou a filha em casa amarrada para vir encontrar Jesus. Olha o nível. Quando ela grita e diz: tem misericórdia de mim, o texto diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. É muito ruim orar e não ouvir nada da parte de Deus. Aí você vem para o culto do janeiro profético. É janeiro profético? E Deus levanta o vaso e fala com o irmão do teu lado esquerdo. Quando vai terminando, você diz: é agora, Deus vai falar comigo. Aí ele passa e fala com o irmão do lado direito. E você fica aqui: Senhor, lembra de mim, Senhor, fala comigo. Aí o profeta vai embora e Deus não falou com você, o silêncio reinou.
Mas presta atenção, quem já foi para a escola sabe que o professor não fala nada na hora da prova. Você tem que entender isto. Aí, enquanto Jesus se cala, os discípulos dizem assim: mestre, manda ela ir embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Aí Jesus diz assim: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não estava dando esperança para aquela mulher, ele estava tirando a esperança. Ele estava dizendo: eu vim para a casa de Israel e você é gentia. Você não faz parte da minha missão em primeira mão. Quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que a mulher ajoelhou. A maioria de nós teria se chateado, porque Jesus acabou de dizer: você não é prioridade, você não está na lista. Aí Jesus diz assim: não é bom pegar o pão dos meninos e jogá-los aos cachorrinhos. Aí a Bíblia diz que ela adorou. Adorar ali é prosqueneou. Ela já está de joelhos, agora ela coloca o rosto no chão. E do chão ela diz: eu sei, Senhor, que não é bom dar o pão dos meninos para os cachorrinhos, mas eu também sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ela diz: não é o pão dos meninos que eu quero, eu só quero a migalha. Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E a Bíblia diz que desde aquela hora sua filha ficou liberta. Não desista da libertação da sua família. Ainda que um dos discípulos queiram que você pare de clamar, ainda que Jesus não te tenha respondido nada por enquanto, se curva, adora, ajoelha, beija os pés do mestre, canta, celebra. O milagre da libertação vai entrar na sua casa para a glória de Deus. Eu me lembro de uma irmã, eu estava pregando numa igreja presbiteriana, e ela chegou para mim depois do culto e disse: pastor, eu já a conhecia, na verdade, esposa de um grande empresário. Ela disse: meu marido foi embora com a amante, investiu X milhões em um apartamento para ir morar com a amante. E eu estou muito preocupada e abatida, disse ela. E ela falou: eu fui numa vigília essa semana, e lá Deus usou um vaso e disse para eu desistir dele, porque ele não é meu. Eu perguntei: a senhora é casada? Ela disse: há 22 anos. Eu disse: casada, 22 anos. E eu falei: depois de 22 anos de casada, irmã, o marido ainda não é teu? Que trem difícil. Eu disse a ela: vamos fazer o seguinte, chamei o casal de pastores da igreja, são meus amigos até hoje, isso tem muitos anos. E eu disse a ela: nós vamos entrar numa campanha de oração. E nós só vamos parar quando o seu marido chegar aqui na igreja e aceitar a Jesus como Salvador. Eu ainda brinquei e falei assim: e ele não vai levantar uma mão, ele vai levantar as duas, porque uma só não serve. Ela deu uma risadinha sem graça, como se dissesse: ele não entendeu a gravidade do problema. E fomos embora. E eu ia pregar lá com frequência. Depois de algumas semanas,
no meio do culto, eu vi quando ele entrou na porta da frente da igreja e assentou na última fila. E eu preguei. E na hora da pregação fiz o apelo e ele ficou em pé com as duas mãos levantadas. Na hora eu pensei, Jesus ouviu a brincadeira e gostou, porque tem brincadeira que Jesus pega ao pé da letra e leva a sério. Ele veio à frente para receber a oração, ela não veio, porque ela disse, para ele não pensar que eu já estou me aproveitando da disposição dele de entregar a vida a Jesus. Terminou o culto, ela saiu logo pela porta da lateral para ir embora. Quando ela funcionou o carro e engrenou a primeira marcha, ele estava em pé na frente da caminhonete. Ela parou o carro, o coração querendo sair pela boca. E ele se aproximou, ela baixou o vidro. Ele perguntou, posso voltar para casa hoje? Hoje ele é o vice-presidente daquela igreja. Porque Deus é poderoso para libertar teu marido, teu filho, tua mulher. Ele é poderoso para quebrar algemas. Levante assim a sua mão ao céu e declare comigo, a minha casa é lugar de bênção. E eu determino todos na arca comigo. Aleluia. Não desista da libertação da sua família. Segundo lugar, não desista do seu milagre. Vai ter alguém que vai criticar o pedido que você está fazendo para Deus. Mas vamos lá, Marcos capítulo 10, um texto extremamente conhecido, versículo 46 a 51. Jesus está saindo da Galileia, indo para a Judeia. Presta atenção, essa é uma viagem de aproximadamente 195 quilômetros, subindo, feita, obviamente, naqueles dias, a pé. Era uma viagem que demorava entre 7 e 10 dias. No meio do caminho da Galileia, em Cafarnaum, para a Judeia, em Jerusalém, estava Jericó. Mas não era necessário entrar em Jericó para seguir viagem. E o fato é que a história diz que Jesus só entrou em Jericó aquela vez. É a sua última ida para Jerusalém. Ele vai morrer nessa viagem. E ele resolve entrar em Jericó. É nessa viagem que ele dorme na casa de Zaqueu. É nessa viagem que ele encontra o jovem rico. E havia duas cidades chamadas Jericó. A cidade velha, que ficava mais ou menos 6 quilômetros antes da cidade nova. Só que a cidade velha estava em ruínas nesses dias. Quem morava nela? Os marginalizados, os leprosos, os doentes, aqueles que não eram bem vistos pelos sacerdotes e pelos escribas. Quando Jesus vai passando pela velha Jericó, alguém grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém olha para ele e diz, cala a boca, cego. E ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém diz, cala a boca, que ele não vai te ouvir. O detalhe é que já havia um clima de perseguição. Jesus estava sendo perseguido, o Sinédrio já estava procurando uma oportunidade para matá-lo. Então os apóstolos estavam assim, cala a boca, não deixa ninguém saber que Jesus está passando aqui. Sabe quando você colocou o neném para dormir? E alguém chega na casa, boa noite! E você diz, falta de educação, meu Deus do céu.
Então os discípulos já estavam naquele clima de medo, de pavor. Cala a boca. Então imagina alguém chegar lá, cala a boca, fala baixo. E ele grita, filho de Davi. Sabe qual é o problema? A dor é tua. O problema é teu. Então só você sabe a intensidade com a qual você precisa gritar. Vão julgar a tua oração. Vão julgar as tuas lágrimas. Vão julgar a tua postura. Mas só quem sofre sabe o quanto dói. Na medida que ele gritava, Jesus parou. E Jesus para e diz assim, trazei-mo. Sabe o que é interessante aqui? É que os historiadores dizem que esta frase, trazei-mo, foi dita exatamente para quem havia mandado que ele calasse a boca. Ou seja, quem duvidou do teu milagre vai ser mensageiro de que Jesus está te chamando. Quem duvidou da tua chance vai ser o primeiro a ouvir Jesus dizendo, traze-o para cá. Aleluia. Desistir jamais. Eu vou falar de novo o verbo e você conclui a frase. Desistir. Não desista da libertação da sua família. Não desista do seu milagre. Não desista da cura. E presta atenção, sempre vai haver alguém para censurar e questionar você. E às vezes, quem censura e questiona é a pessoa mais espiritual do ambiente. Lembra de Ana? Quem foi que questionou Ana? Até quando você estará bêbada diante do altar? Aí Ana diz assim, eu não estou bêbada, meu Senhor, porque não sou filha de Belial. Em angústia de alma, tenho me derramado perante o Senhor. Não desista. Terceiro lugar, vou agilizar para a gente não passar do horário mais do que o suportável. Em terceiro lugar, não desista do seu casamento. Olhe para a pessoa do seu lado, diga assim, não desista da sua família. Preste atenção. Está na moda vender na internet família perfeita. Está na moda. Mas vamos lá. Quantas mulheres aqui têm marido? Levanta a mão. Aleluia. Quantas casaram com um querubim? Levanta a mão. Não é anjo. Quantos homens aqui têm esposa? Levanta a mão. Quantos casaram com um serafim? Pode até ter casado com um serafim, está aí. A palavra serafim significa chama, fogo, aquele que está em chama. E tem mulher que é um serafim, irmão. Se você vacilar, irmão, ela te... Tem homem que só Jesus na terra. É querubim, mas a espada está na mão. Casamento é a arte de dirigir um carro no qual o acelerador e a embreagem está do lado do motorista. O freio e o volante estão do lado do passageiro. Casamento é a capela. É dançar sem música. Casamento é quase caminhar sobre as águas. Presta atenção. Duas pessoas que nunca se viram
se encontram no shopping, na faculdade, na escola, no seminário, na igreja, e os olhares se cruzam, o coração dá uma desestabilizada, a pressão varia, tem hora que vareia mesmo, nem varia. Aí nasce um sentimento, namoro, noivado. Acontece que no namoro e noivado você não enxerga a caspa caindo no colarinho. Você não sente cheiro de chulé. No namoro e no noivado você não vê a gaveta do guarda-roupa dele. A porta do guarda-roupa dela. É um encanto de uma presença. Casou. Duas figuras criadas em ambientes diferentes, com modelo de educação diferentes, com padrão de vida diferente, cultura diferente, personalidade e temperamento diferentes, resolveram viver dentro do mesmo quadrado. Eu atendi um casal na época da pandemia, que ele disse: pastor, eu não quero mais a minha mulher. Eu disse: qual o problema, irmão? Pastor, todo dia eu saio de casa às 5 da manhã e vou trabalhar e chego 7 da noite. Ela sai de casa meio-dia para trabalhar e chega em casa 8, 9 da noite. Estava lindo assim. Mas agora, pastor, na pandemia, eu acordo e vejo a mulher. Eu passo o dia com ela dentro de casa. A gente vai dormir se vendo todo dia, o dia todo. Eu não suporto mais. Eu disse a ele: tá aí, o nome disso é casamento. Aí, ela é sistemática. Ela coloca o prato. Aliás, tem aquele negócio que coloca embaixo do prato, qual é o nome que sumiu aqui? Supla. O prato, o pratinho menor, o pires, a xícara, a colher grande, a colher pequena, o garfo, a faca, aquela outra faca da sobremesa. Ela é sistemática, matemática. Ele pega a colher. Aí com a colher ele pega o arroz, pega o macarrão, pega a carne. Ela olha, dá uma vontade de torcer o pescoço, mas não pode. Aí ela diz assim: oh Jesus, me dá graça, porque se o Senhor me der força, eu faço o que eu estou com vontade. Às vezes é ele que é sistemático e ela não está nem aí. Às vezes ele é do tipo que arruma a gaveta de cueca, branca com branca, preta com preta, azul com azul. As camisas, branca com branca, azul com azul, rosa com rosa. Ela, quando abre a porta do guarda-roupa, as roupas caem em cima. Essa junção é um milagre. E tu quer ver coisa? Quando vem os meninos. Porque eu digo sempre que filho é o hóspede folgado de um hotel que nunca manda fatura. Quem tem filho, levanta a mão. Então você está entendendo. Come de graça. Não tira o prato da mesa. Se mandar tirar, diz assim: eu tenho que fazer tudo nessa casa. Se você deixar, não levanta nem para buscar água. Incrível isso, e detalhe, e chega uma idade que só quer aquela calça, aquele tênis. Se você colocar a calça dele na calçada, a calça vai sozinha para a escola.
E detalhe, só gosta de suco de manga. Tem 200 sucos na mesa, mas ele diz, não tem nada para beber nessa casa. Isso só acontece na minha casa, não? Aí você tem que se virar e fazer suco de manga. Um dia, o suco de manga está na mesa, aí quando você vai colocar, ele faz assim, não suporto suco de manga. Aí você diz assim, como assim? Você só toma suco de manga? Não gosto mais. Eu gosto de suco de uva. E quer saber o que é interessante? Daqui um dia aquela menina linda, que você cuidou com lacinho, sapatinho, perfuminho. Um dia ela vai chegar perto de você e vai dizer assim, papai, eu te amo. Mas eu também amo alguém. E eu queria trazer aqui. Aí você diz assim, Jesus, eu consagro agora o meu taco de beisebol. Ai, hoje eu vi um vídeo de uma moça que chega para o pai e diz assim, papai, eu gostaria que meu namorado viesse dormir aqui em casa. Ele fala, que conversa é essa? Mas papai, a gente está em outros tempos. Ele fala, tá, não quero discussão não. Tá bom. Daqui a pouco, no vídeo, aparece ele cobrindo a filha, dá um beijo, abençoa, e a menina diz, dá uma olhadinha se fulano não está com frio. Aí o vídeo mostra quando ele sai de dentro de casa, vai para o quintal, está o rapaz dormindo na grama do quintal, e ele diz assim, fulana mandou perguntar se você está com frio. Aí o rapaz diz assim, sim, eu estou com frio sim. Ele fala, tudo bem, daqui a pouco amanhece, o sol esquenta. E o detalhe é que quando casa e vai embora, você sofre da síndrome do ninho vazio. E você quer que todo domingo ela venha almoçar em casa e traz mais uma boca para comer de graça. E se não vier, você liga para saber por que não veio. É assim ou não é? É isso. Isso é casamento. E a sogra? Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Aleluia. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diz assim, se você tiver sogra, cuide bem. Cuide bem. Deixa eu falar uma coisa que as minhas poucas pesquisas me mostraram. Sogra raramente tem problema com genro. Sogra, quando tem problema, é com a nora. Porque a sogra olha para o genro e diz assim, Deus me deu um filho. A mesma sogra olha para a nora e diz assim, tomou meu filho. Aí ela diz assim, meu filho gosta da calça passada de tal jeito e o vinco aqui no meio. Ele gosta de macarrão com molho. Meu filho gosta de feijão mais temperado. A nora morre com isso. Mas deixa eu te falar, o nome disso é casamento. Tem problemas. Existem 4 ou 5 dias no mês que ela muda de planeta. Ela vai em algum planeta e toma uma injeção de TPM. Chora fácil, briga fácil, ri fácil, está sensível. Mas ele também tem. Já foi descoberto que o homem tem um fenômeno chamado SHI. Síndrome do homem irritadiço. A diferença é que o ciclo menstrual da mulher segue um padrão sistêmico, tanto que existe o fenômeno da tabelinha. Mas o SHI não tem regra, pode acontecer e variar a qualquer hora do dia ou da noite. SHI.
Perguntaram para a mulher do evangelista Billy Graham, uma certa feita, se ela já havia pensado em divórcio. E ela disse: em divórcio nunca, mas em assassinato algumas vezes. Tem hora que marido mata de raiva, que mulher irrita, que filho grita, mas o nome disso é casamento. E não é uma brincadeira. Eu tenho uma mensagem, está no YouTube, depois você procura e assiste. O tema da mensagem é: casamento é mais espiritual do que físico. Casamento não é o papel que você assinou na frente de um juiz, de um pastor, de um padre. Casamento é uma aliança, antes de tudo, feita em Deus. Vocês terão problemas, impasses, adversidades, desencontros, trombadas muitas vezes, mas aquele que transforma a água em vinho está vivo. Convida ele na tua casa, que ele vai fazer milagre no teu lar. Desistir jamais. Diga comigo, pastor Josué. Termina. Tem que terminar. E é incrível que à medida que eu vou pregando para vocês, eu vou lembrando de coisas. E a gente poderia pregar os 12 dias do janeiro profético lembrando de exemplos que não desistiram. Então eu vou concluir com um fato. Não desista de cavar poços. Diz aí para o seu vizinho: não desista de cavar poços. Gênesis 26. Abraão morreu. Deixou para Isaque uma herança. Poços. Mas a Bíblia diz que o povo de Abimeleque chegou para Isaque e disse: essa terra que você habita é nossa. Então esses poços não podem ser teus. E eles entulharam os poços de Isaque. Jogaram terra, pedra, entulho. Isaque poderia ter brigado, porque o poço era dele. Mas a Bíblia diz que ele reuniu as suas coisas e foi embora para o deserto. Quando chegou no deserto, a Bíblia diz que Isaque cavou outro poço. Aí a Bíblia diz que deu água. Diga comigo: deu água. Os pastores de Gerar vieram e disseram a Isaque: essa terra é nossa. Então este poço é nosso. E tomaram os poços de Isaque. E a Bíblia diz assim: e Isaque não quis contender. E olha que o texto diz que Isaque era mais poderoso do que eles. E poderia contender e brigar e ganhar na espada. Mas ele foi embora para mais dentro do deserto. E quando chegou lá no deserto, ele cavou outro poço. E a Bíblia diz: e deu água. Diga comigo: o que importa não é o poço, é a promessa. Aí os pastores de Gerar vieram e disseram a Isaque: você está muito perto de nós. Nós não queremos você aqui perto. Vamos entulhar o teu poço e vai embora. Entulharam o poço de Isaque a terceira vez. E ele foi embora para mais dentro do deserto. Aí a Bíblia diz que ele chegou lá e cavou outro poço. E não.
Agora diz assim, e não deu água. E o texto diz que todos os dias, os servos de Isaque chegavam para ele e diziam, Senhor, não encontramos água. Era o deserto. Água no deserto é mais importante do que ouro. Porque é questão de vida, é questão de sobrevivência. O gado, o rebanho. O texto diz que Isaque tinha muita gente a seu serviço e muito rebanho. A ausência de água vai virar tragédia. Aí a Bíblia diz que Isaque começou a se inquietar com aquilo. Sabe o que ele fez? O que a maioria de nós não está disposta a fazer. Mandou chamar Abimeleque. Quem é Abimeleque? O cara que tomou o primeiro poço. Diga comigo, mandou chamar. Abimeleque veio. E quando Abimeleque veio, a Bíblia diz que Isaque fez um banquete para Abimeleque. Fez um churrasco. Pastor, o senhor quer que eu faça churrasco para o cara que roubou meu poço? Diga comigo, chamou. Banqueteou. No meio do banquete, a Bíblia diz que Isaque deu presentes para Abimeleque. Diga comigo, chamou, banqueteou, presenteou. Quando terminou de presentear, Abimeleque diz, nós temos visto que o Deus do teu pai é contigo. E nós queremos fazer uma aliança com você. Aí a Bíblia diz que Isaque os abençoou. Diga comigo, chamou, banqueteou, presenteou, abençoou. E quando Isaque abençoou Abimeleque, a Bíblia diz que Abimeleque foi embora e eles foram despedidos em paz. Algumas versões dizem, liberou em paz. Então, para quem prega, tem um esboço aí. Diga comigo, chamou, banqueteou, presenteou, abençoou e liberou. Está escrito assim, e tendo Abimeleque acabado de sair, os servos de Isaque chegaram e disseram-lhe, Senhor, encontramos água. Mas agora é diferente, porque o texto diz assim, e são águas vivas. Sabe o que é água viva ali? A nascente de um rio. O que Deus está dizendo para Isaque é, entulharam tanto o teu poço, que eu vou te dar um rio. E eu quero ver quem consegue entulhar rio. Aleluia. Sacode o vizinho e fala com ele, não desista de cavar poços. O Senhor deu um rio. Presta atenção. Mas não é todo mundo que pode ter rio. Pergunta para o seu vizinho, você pode ter rio? Porque não é todo mundo. Ismael, irmão de Isaque, filho de Abraão com Agar, a Bíblia diz que ele se tornou flecheiro para guardar o poço da sua mãe. Só pode ter rio quem está disposto a compartilhar o que recebeu. Quem aprende a atirar dardos só para não compartilhar o que Deus lhe deu, vai ter que se contentar com o poço. Deus não vai lhe deixar morrer de sede, Ele vai lhe dar água, Ele vai abrir um poço no fundo da sua casa. Mas existem pessoas que têm consciência que elas precisam regar o terreno dos outros, a lavoura dos outros, a vida dos outros. Quando você está disposto a regar, Deus olha para você e diz, um rio não basta para você, eu vou te dar o poço.
Só que o poço é duro de chegar. Por quê? Porque você vai ser expulso uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê, pastor? Porque Deus está te levando para o lençol freático. Deus está te levando para a nascente. Deus está te levando para o lugar onde a água jorra. Só não desista de cavar poços. Fica de pé, por favor, quem puder. Eu quero orar contigo. É a primeira quinta da campanha. É a segunda quinta da campanha. De novo, diga comigo: desistir jamais. Eu falo a primeira palavra, você fala a segunda. Desistir. Olha para o seu vizinho e repete essa frase para ele, para ela. Ore comigo. Diga com as suas palavras. Mas você pode dizer para Deus: o Senhor sabe como está difícil. O Senhor sabe que eu cheguei aqui cansado. O Senhor sabe que eu venci o ano moído. O Senhor sabe que eu não aguento muito mais. Mas eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão do que o Senhor me prometeu. Eu creio. Eu sei que o Senhor abre mar para sol, para lua, reverte diagnóstico. Deus é poderoso para dar a resposta para o seu coração. Faça um pacto com Deus agora. Eu não sei qual é a sua questão, e eu saber muda pouco. Mas coloca diante de Deus a tua questão e diz para Ele assim: Senhor, eu não vou desistir. Eu sei que o Senhor talvez não faça do jeito que eu espero, mas o Senhor vai fazer melhor do que eu desejo. Eu sei que o teu método é diferente do meu. O teu tempo é diferente do meu. Os teus pensamentos não são iguais aos meus. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. E eu vou cantar o hino da vitória. Se for possível, estenda assim a sua mão comigo e diga comigo: Senhor, enche as minhas mãos de brasas acesas. Agora estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado. Não precisa tocar nela se você não tiver proximidade. Apenas estenda a mão e diga para o Senhor: eu vou parar de orar por mim um pouco e vou orar pelo meu irmão. Agora ore pelo irmão do seu lado. Ore pela irmã que está do seu lado. Interceda por ele, interceda por ela. Pede para o Senhor renovar as suas forças. Pede para o Senhor renovar o seu ânimo. Pede para o Senhor renovar a sua fé. Para o Senhor renovar a sua disposição. Continue gritando, Jesus vai ouvir. Continue adorando, Ele vai libertar a sua casa. Continue insistindo, Ele vai restaurar a tua família. Continue cavando, Ele vai fazer sair água da rocha. Há um milagre chegando para a sua vida. Não desista. Não desista. Não desista.